Quem acompanha aqui o canal sabe que o Thor passou pelo pão que o Mephisto amassou. Só que depois dele ter derrotado o Inverno Sombrio e até o Galactus, o deus do trovão, teve uma visão assustadora do futuro. Visão essa que pode significar o fim do universo Marvel como a gente conhece. E as últimas edições dos quadrinhos dele nos apresentam um novo portador do Mjolnir e dos poderes do trovão. É isso mesmo. O martelo do Thor tá na mão de outra pessoa. Só que parece que essa outra pessoa também não se deu muito bem. Se você quer saber como isso tudo aconteceu, vamos conversar aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos mergulhar de cabeça no quê? Nos casos de família envolvendo Mjolnir. Não é de hoje que o Thor tem problemas com Mjolnir, né? Ele já ficou várias vezes sem poder usar essa arma mega poderosa, seja como um castigo do pai dele ou por simplesmente não ser mais digno de usar o martelo. Inclusive no passado, quando Odin enviou o martelo para a Terra como uma forma de ensinar uma lição para o seu filho, o Thor começou a viver entre os humanos e até adotou um novo alter ego, se chamando Donald Blake, um médico que tinha problemas para andar e se transformava no poderoso Thor quando batia a bengala no chão. Agora faz o seguinte, guarda essa informação aí, porque ela vai ser muito importante daqui a pouco. Se você acompanhou o que aconteceu nas histórias do Thor recentemente, você sabe que ele acabou se tornando um arauto do Galactus. Ele ganhou novos poderes, teve o braço dele que tinha perdido, né? O braço foi regenerado e ele até matou o Galactus. Spoiler, eu contei essa história toda épica aqui no canal, num outro vídeo que eu vou deixar no finalzinho desse para você assistir, se não assistiu ainda. Aliás, se você não assistiu ainda, significa que é porque você não é um Loquia ainda, e para se tornar um Loquia é só se inscrever, ativar as notificações, é 100% de graça, pô, tá louco? A gente tá sempre conversando aqui sobre o mundo de super-heróis e eu adoraria ter a sua companhia aqui também, mas vamos continuar. E essa saga toda do Thor rolou em volta do confronto contra o Inverno Sombrio, uma entidade sinistra mega poderosa. Depois dessa história toda, o Thor acabou sendo presenteado com uma visão terrível. Essa visão mostrava o Thanos segurando o Mjolnir, que estava cravado com as joias do infinito, enquanto nós vimos vários heróis lá no fundo em formas zumbificadas. Sem mencionar até uma manopla bizarra preta. O que era aquilo? Isso com certeza deixou o Thor bem abalado e até remoendo aquela visão. Ele estava pensando se aquilo realmente iria acontecer ou não ia. E aí que entra o que está acontecendo agora. O Thor voltou para Asgard e ele assumiu novamente o papel de rei. Infelizmente ele sabia que alguma coisa estava muito errada e o primeiro sinal disso já tinha acontecido lá para trás no meio da história. Isso rolou quando nós vimos o Thor arremessando o martelo na Lady Sif, que para quem não sabe agora tá assumindo o posto do Heimdall, ou seja, ela que usa a espada que controla a Bifrost, e ela tinha aparecido ali para tentar intervir em uma luta entre o Thor e o Bill Raio Beta, que eram mega amigos, mas naquele momento estavam discordando. E daí para ela se proteger e proteger o Bill Raio Beta do martelo do Thor, ela abriu um portal e fez o Mjolnir viajar para Jotunheim, o lar dos gigantes de gelo e o lar do Loki, que agora é o rei dos gigantes de gelo. Isso aconteceu depois da mega saga crossover da Marvel, a Guerra dos Reinos, que eu também já contei aqui no canal, no vídeo que eu falo tudo sobre a Thor Jane Foster. Bom, quando viu o martelo, o Loki se mostrou bem intrigado, né? O que tá rolando? Só que é aí que rola o improvável. O Loki simplesmente consegue levantar o Mjolnir, e isso é uma coisa muito estranha se a gente considerar que só os dignos poderiam fazer uma coisa dessa. E cá entre nós, digno o Loki não é. Tem até uma cena deletada dos filmes do Thor em que nós vemos o Loki levantando o Mjolnir e tal, mas era tudo uma ilusão que ele próprio criou. E eu me lembro que quando o Loki levantou o Mjolnir nos quadrinhos, nossa, surgiram várias especulações, várias teorias. Pera aí, o Loki vai ser o novo deus do trovão no futuro, que negócio é esse? Mas não era que o Loki se tornou digno, mas sim o martelo, que não estava mais sendo o mesmo. Antes que o pior acontecesse, o Thor chamou o martelo de volta para as mãos dele,
Só que mesmo depois dessa saga contra o Inverno Sombrio, a sensação de que alguma coisa estava errada com o Mjolnir continuou martelando ali na cabeça do Thor. Olha aí esses trocadilhos aí. Cadê o e-mail da praça? A partir disso, Thor decide fazer um teste para confirmar se as suspeitas dele estavam certas. E é então que nós vemos o Mjolnir caindo na cidade de Broxton, em Oklahoma. Vale dizer que Broxton tem um histórico antigaço com Asgard. Durante a saga da Marvel, já clássica, né? O Cerco. Asgard estava como uma cidade flutuante ali em Oklahoma, então tudo se encaixa. Mas enfim, depois do Mjolnir ter caído na Terra, ele é encontrado por um cara aleatório chamado Adam Aziz. Ele é um ex-presidiário que agora estava atuando como um mecânico naquela cidade bem pacata. Além de mandar o martelo para a Terra, ele também pediu para que a pessoa que encontrasse o martelo ligasse para o Tony Stark, deixando inclusive um número particular do Tony Stark escrito no martelo. E é aí que o Adam liga pro Tony e os dois tentam entender o que estava acontecendo. Enquanto o Tony estava tentando dispersar a multidão de curiosos que estava se formando ali, a mensagem escrita no martelo muda e o Mjolnir pede que o Adam levante ele. Eis que, como o Thor suspeitava, o ex-presidiário consegue levantar o martelo sem fazer nenhum esforço. E com isso, ele recebe os poderes do Deus do Trovão, se tornando o mais novo Thor. Isso aí, o novo Thor é esse cara aleatório que apareceu do nada. É claro que o Odinson, o Thor tradicional, estava ciente de tudo o que estava acontecendo e foi até a Terra para conversar com o novo portador do Mjolnir e com o Tony Stark, inclusive, que estava sem entender nada daquela loucura toda. Quando o Thor chega, o Tony tenta dar uma de durão e toma o martelo das mãos do Adam e até dá uma martelada na cara do Thor. Olha só que cara abusado. Só que essa coragem aí, meus amigos e minhas amigas, acaba rapidinho, porque o Thor invoca uns raios que quase acertam Tony Stark. Mas a conclusão já era óbvia, né? Nesse momento, o Thor entende que qualquer um podia levantar o Mjolnir e usar os poderes dele, uma coisa que deixa o Tony Stark bem preocupado. O Adam acaba devolvendo o martelo pro Thor e a treta com o Tony também se resolve ali, mas o Deus do Trovão fica bem pensativo com tudo que aconteceu. Ainda mais depois do Tony e do Adam terem falado para ele que ele devia tirar umas férias e tentar até reiniciar o martelo para ver se o problema era corrigido, tipo um sistema operacional, né? Dá um reboot aí, reinicia o computador que resolve. Esse quadrinho aí termina com o Thor entrando numa espécie de consultório médico e olhando para uma foto do Donald Blake, indicando talvez que ele volte a assumir aquela identidade terráquea lá e deixe de lado o papel do rei de Asgard, pelo menos por um tempo. Afinal de contas era para ele tirar férias, né? Ele vai tirar férias do reinado dele. A questão é que mesmo que tirar férias seja o melhor que o Thor pode fazer nesse momento aí, parece que a decisão de voltar a viver como Donald Blake vai trazer ainda mais treta para a vida dele. Porque a Marvel divulgou nada mais nada menos que um trailer da edição número 9 que vai sair em novembro lá nos Estados Unidos e que mostra que alguma coisa deu muito errado, porque um novo inimigo vai surgir. Um inimigo inclusive que apareceu até possivelmente matando o Loki. O trailer deixa muito claro que esse novo inimigo tem tudo a ver com o retorno do Donald Blake. É quase como se fosse uma versão deturpada, sombria do Donald Blake original, que por sua vez é um alter ego do Thor. Que loucura é essa? Confusão. É claro que eu tô muito curioso para ver como é que essa história vai se desenrolar e se você também tá curioso, é só acompanhar aqui o canal e inclusive aqui do lado tem outro vídeo sobre o Thor que eu aposto que você vai gostar pra caramba. Vai lá, assiste e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.